Graça e a paz, irmãos, tudo bem? Queria trazer um formato, tava me lembrando, diferente, tava me lembrando de um grande irmão que está com o Senhor agora, Gregório McNutt. Ele costumava fazer uns vídeos assim, sentava lá na caverna onde ele chamava, um lugar onde ele tinha momentos profundos com Deus, em Londrina, no Paraná. Ele chamava como a Londres brasileira. E ele compartilhava coisas profundas do coração e o legado dele era paixão, fogo e lágrimas. E Jesus mudou a minha vida. E eu acredito que de muitos aqui também. Em Salmos 84:10 diz que um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. A gente consegue, será, entender a profundidade desse texto, irmão? Isso é Salmos 84, quando ainda Cristo não havia vindo. Ele não havia morrido ainda para a remissão dos pecados. Ele não tinha feito templo e santuário agradável de Deus ainda, o homem. Quanto mais agora, que nós somos o templo agradável de Deus. O véu espiritual que não permitia que as nossas orações chegassem diretamente ao coração de Deus, mas somente mediante a um sacerdote, agora foi rasgado. E nos tornamos sacerdotes de Cristo Jesus. E agora temos acesso a falar com o Pai. Se 1000 anos repousado à frente à porta da casa do Senhor, fazendo uma referência ao templo, ao tabernáculo, agora nós, como tabernáculo, que diremos nós? Temos tudo para orar, temos tudo para se relacionar, para chorar. E um minuto, quem já provou, quem já esteve nesse lugar do Santo dos Santos, que é a exposição do nosso coração, um relacionamento totalmente genuíno e verdadeiro, diretamente com Deus, quando a gente ora no nosso quarto, quando a gente ora em segredo, quando a gente ora intimamente com Deus, não existe lugar nenhum. Eu me lembro da minha conversão, irmãos. Eu me converti dentro de uma instituição que hoje eu desaprovo bastante as suas práticas, que é o catolicismo. Mas eu ouvi falar sobre o Jesus. Eu cresci ouvindo falar sobre o Jesus. Sobre aquele homem que era Deus, que foi enviado por Deus para morrer por mim, mas eu não conseguia entender o porquê morrer por mim. Eu sabia que ele tinha sofrido muito e que ele me tinha orientado a viver uma vida diferente. Mas eu não conhecia de fato a Bíblia, então eu comecei a me relacionar a Deus, eu gostava das músicas, eu me emocionava e eu tinha um sonho que eu queria ser padre. Eu queria ser padre. Porque eu me criei no meio do lado dos padres, eu me criei dentro do meio católico e eu me via com um único objetivo na vida, que era transparecer para os outros que Deus era real. Ensinar, conduzir pessoas que estavam cegas a compreenderem o sentido da vida. Mas me faltava conhecimento. Então, ali pelos meus 17 anos, eu tive um contato com uma igreja protestante, mediante um relacionamento íntimo meu. Comecei a namorar e comecei então a ter acesso a um pouco mais além daquilo que eu compreendia como evangelho.
E aquela música e aquele anseio por Deus voltou a toda no meu coração. E a palavra que é buscar-me de todo o coração e eu me revelarei a você começou a fazer sentido. Batei e abrir-se-vos-á. Senhor, fala comigo, Deus. Eu sabia que eu tinha um chamado específico, diferente, para trazer a luz aos olhos dos homens, mas talvez eu não estava vendo a luz. Talvez eu não estava vendo a luz. Eu, com 17 anos ali, eu já tinha meio que abandonado as práticas que eu havia aprendido como quando criança. Eu estava em bebedice, sabe? Adolescente, ficando com meninas, saindo. E aquele vazio, ansiedade no coração de todo jovem era algo constante, né? E de repente Deus me tocou. Eu não sei o dia, eu não sei exatamente o dia, porque eu sou horrível com data, seja para tudo. Se bobear, eu esqueço até meu aniversário. Mas teve algo dentro de mim, aquele Joãozinho que estava lá dentro, sabe? Ele disse: é ele, é ele. Ele me chamou, eu ouvi a voz do pastor. Talvez foi com muitos de vocês assim. E a partir dali eu comecei a orar, falar com Deus. Esse relacionamento não deu certo e ocasionou na minha adolescência ali muita solidão, muita tristeza, porque o jovem ele vive tudo muito intensamente e eu estava vivendo intensamente aquele momento. Então me sobreveio uma depressão muito forte. Eu comecei a ter descanso somente lendo a Bíblia. Era somente lendo a Bíblia que a minha alma alcançava descanso, alívio. Alívio, porque eu vivia no meio de uma família que acreditava em Jesus, mas em si nunca me ensinou a fundo o que era o Evangelho, não por culpa deles, mas por não terem acesso ao conhecimento também, serem muito humildes, muito trabalhadores, batalhadores. Eles estavam dedicados ao trabalho, a dar um sustento para nós, a poder nos direcionar com um estudo, uma faculdade. Só que de repente a vida bagunçou completamente. Porque o meu sonho eu era um menino que não tinha sonho. E de repente o meu sonho passou a ser fazer Jesus conhecido. E como que eu ia fazer isso? Como que eu ia trilhar um caminho? Eu tinha uma visão, eu queria ser padre, eu queria ir para um monastério, eu queria me tornar franciscano, da linha franciscana, um monge franciscano ali, trabalhando com os pobres. Eu fui muito devoto, eu rezava ao rosário semanalmente, todas as noites eu rezava o terço, eu fazia autoflagelação, eu fazia orações, rezas grandes, eu gostava muito da parte de libertação, de exorcismo, porque eu via o poder de Deus se manifestando, eu mergulhei a fundo primeiro no catolicismo. E eu me enchi de dogmas, algumas outras coisas, de repente Cristo veio na sua simplicidade, tomando lugar. E conforme eu fui lendo a Bíblia, eu fui estabelecendo alguns padrões que antes eles eram dogmas, era algo que eu repetia porque eu ouvia falar, e agora eu não mais fazia o que eu ouvia, porque eu fazia o que Deus falou por meio da palavra dele. E aí as coisas começaram a seguir uma linha. E aí eu comecei a orar no meu quarto. E tinha momentos incríveis com Deus. Momentos onde eu me sentia abraçado e o Senhor me conduzia até o Pai. E ali a gente encontrava a razão do que por que estamos aqui. Estamos aqui, já aproveitando para dizer, uma herança de um pecado que acometeu toda a humanidade. Todos pagaram o preço do pecado. O pecado é algo tão grave que ele consegue separar nós, a sua criação do Todo Santo, Todo-Poderoso,
da sua criação, porque não condiz, não existe como o puro, o santo ficar junto com a desobediência, que foi o primeiro pecado, a desobediência, a mentira da serpente, a desobediência de Eva, o engano, né? Traz aquela ruptura. Antes, Adão e Eva se relacionavam face a face com Deus, ao final da tarde, o Senhor vinha e se relacionava com eles face a face. Creio eu que até a própria natureza era diferente. As árvores brilhavam mais, o céu brilhava mais, os pássaros cantavam mais. Eu costumo dizer que o pecado é como um câncer que foi gerado dentro da criação humana, e cada ano que se passa, o mundo vai se aproximando do colapso e do fim. Mas enfim, irmãos, eu comecei então a frequentar a igreja e começamos a fazer um grupo de jovens. E Deus colocou um sonho falando para mim, me levou no monte. Um dia, o pai de um amigo meu, já falecido, ele descobriu que estava com câncer e procurou ajuda no meio do catolicismo e foi rejeitado, né? Foi completamente desumano, desprezaram ele, ele pediu apenas que orassem por ele, desprezaram ele. Então ele passou na frente de uma igreja humilde, protestante, abriu o coração dele e Deus curou ele. E a partir daquele momento ele entregou a vida para Jesus. E ele, nesse contexto de história, fomos com ele, eu, meu amigo, num monte orar. E lá Deus falou comigo, João, eu coloquei uma semente no teu coração que você iria para as nações anunciar o meu nome. E hoje eu confirmo isso. E algumas coisas, detalhes que o Senhor falou que é só para mim. E aí eu fui com aquela mensagem no meu coração. Proclamarei o evangelho, as boas novas. Ei, humanidade! Nós estamos perdidos, mas Cristo veio e morreu. E por meio da morte e da ressurreição existe chance, existe restituição, existe uma eternidade. Existe sim esse tempo de prova que seremos provados, mas o fim é a vida eterna. A morte é a transição para a eternidade, para voltarmos aos braços daquele que nos criou. Então, comecei a trabalhar com os jovens, nós nos reuníamos nos parques, na minha casa, conheci um grande amigo meu que a gente orava junto, e começamos a compartilhar do evangelho com todas as pessoas, orar pelos enfermos. Não podia ver alguém na rua mancando que a gente ia orar. A gente fomos vezes também em frente de festas, orar pelas pessoas. Nós começamos a ser vistos como malucos. Jovens que não estavam vivendo a suposta adolescência, a suposta vida de liberdade, mas estavam ali fazendo uma coisa que era para pessoas mais velhas, para religiosos. E nós sonhávamos com uma igreja, onde as pessoas viriam à igreja, e nós orávamos, tinha um lugar que era meio alto, um monte, e nós subíamos lá para orar, orávamos pela cidade, profetizávamos que ela seria do Senhor Jesus, e tudo isso começou a se mover, até o ponto que Deus me direcionou para ir para a Itália. E aí, antes disso, Deus girou uma chave, eu pude ter a graça de compartilhar da visão que o Senhor uniria algumas igrejas e geraria dentro dos jovens uma nova esperança. E aconteceu isso. A gente reuniu 5, 6 cidades no retiro, no encontro. Deus girou uma chave no coração. E aí eu fui para a Itália. Aí Deus disse, agora eu vou te transformar em um homem, um pescador adulto. E aí eu fui para a Itália,
Fiquei 3 meses, fiz a minha cidadania. Achei que pregaria o evangelho na rua, as pessoas iam crer, mas a dificuldade da língua também me deixou um pouco acuado. E aí depois, então, Senhor, eu fiquei 3 meses e foi me desgastando, a ansiedade começou a bater, eu não sabia o que fazer, até que eu disse, Deus, olha, eu sei que eu não estou sendo um bom missionário. Pai, parece que eu estou me apagando. Mas me diz para onde eu vou. E aí Deus me direcionou para a Inglaterra. Fui lá perto da casa do John Wesley lá. Nem sabia que ele morava lá. Morou, né? Fui para lá na casa de alguns irmãos. Fiquei durante 2 anos. Muito altos e baixos. Tive a graça de compartilhar o evangelho com muitas pessoas. E depois voltei agora para o Brasil. Me casei e voltei para o Brasil. A ponto de iniciar um novo projeto, e Deus falou para mim que seria muito mais útil aqui agora do que lá onde eu estava. Porque o meu objetivo é preparar a igreja para a volta do Senhor. Maranatha, vem. E aqui estou eu, irmãos, contando brevemente o meu testemunho para vocês. Talvez muitos que estão aqui nem conheciam, né? Ah, da onde que vem esse moleque aí? O que esse moleque é, né? O que ele fez na vida, né? E, cara, eu abandonei a minha faculdade, né? Eu estava nesse momento de transição de ir para a Itália. Cara, eu vivia na faculdade orando pelas pessoas e os jovens naquela vontade. Comecei psicologia e os jovens, né? Naquela vontade. E eu estava focado em Jesus e queria fazer Jesus conhecido. E aí me veio aquele pensamento, gente, olha, eu vou ficar 5 anos cursando a faculdade. 5 anos eu podia ter ido pelo mundo afora, pregado o evangelho de Jesus, feito ele conhecido. Eu não vou aguentar ficar aqui. Não me aguentei, peguei, saí, foquei, fui. E Deus realizou todos os meus desejos que eu tinha, poucos verdadeiramente falando. Eu não tenho muita ambição material. Era tudo por conta do evangelho, por fazer Jesus conhecido, por ver os sinais. Se a Bíblia é real, eu quero viver, eu quero orar, eu quero ver a pessoa curada, eu quero ver, eu quero fazer. Aí eu saí daí, fui para Dunamis, acho que vocês conhecem também, Dunamis Farm, que é uma escola missionária. Fiz o 21 da Dunamis, fiz algumas missões no Brasil e aí depois eu fui para lá. Bom, olha só, foi tanta coisa, tanto testemunho, mas que eu não tenho como contar tudo aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Não sei, eu queria compartilhar com vocês, cara, que o Pai não parou. A gente está vivendo um tempo bem angustiante. Como era diferente, talvez você reparou que 2019 era totalmente diferente desse ano, né? Parece que as dores de parto, elas estão se intensificando depois de 2019, triplicando ano a ano. E isso é real, isso é palpável, espiritualmente, fisicamente. Eu ensino sobre escatologia, você deve saber que eu falo ali sobre a última semana de Daniel, princípio das dores de parto. E essa semana me marcou muito. 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, João. E me marcou muito e eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar com vocês. Quero ler junto com vocês. Até aqui você viu meu testemunho, agora eu vou começar a compartilhar uma comida para vocês. Compartilhar uma comida com vocês. Você está com tempo aí, que está até agora no meu vídeo vendo, peço que você, se você não está fazendo nada, coloque seus fones ou reflita, faça essa reflexão sobre os textos que eu vou ler, que são profundamente gigantes no Senhor.
Maranata, ora vem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão num ponto na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos dias. Temos o que aqui, irmãos? Alguns pontos interessantes aqui. Segundo a muita misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus nos trouxe uma esperança de vida eterna. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus haverá de nos ressuscitar no último dia. É uma herança incorruptível, ou seja, esse corpo ele vai se transformar o corrupto em incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Nós somos guardados pelo poder de Deus. E nós somos guardados mediante a fé, que Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. E isso serve para nós como salvação. E tudo isso vai ser revelado na volta do Senhor Jesus Cristo. Nisso exultamos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, aquele papo de algumas igrejas que nós não haveremos de sofrer, que Deus tem separado para nós o melhor dessa terra, carnalmente falando, dinheiro, prosperidade, segurança financeira, segurança física, isso não é o que a palavra de Deus fala. Por mais a gente vai ser contristado por várias provações, seja na carne, seja no espírito, para que a nossa fé seja confirmada. A provação ela é para que a nossa fé se confirme, para ver se mediante a dificuldade nós perseveraremos na fé. E isso faz com que ela seja muito mais valiosa do que o ouro. Sabemos o valor do ouro hoje. Mas a fé que nós guardamos, ela é muito mais valiosa, porque ela é eterna. Mesmo apurado por fogo, ou seja, fogo é a perseguição, o fogo é a provação. E tudo isso, essa provação, ela precisa redundar em louvor, em glória e honra. Que isso tudo vai acontecer na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós não vemos o Senhor, nós não vimos o Senhor Jesus em carne humana. Mas por mais que a gente não viu, a gente ama e amamos porque obedecemos os seus ensinamentos. E isso vai gerar a salvação da nossa alma. O fim da nossa fé, por isso que Paulo, no final da fé, ele fala, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, guardei a fé, e isso resulta na salvação. Essa é a missão que temos, perseverar até o fim, guardar a fé até o final, porque muitos apostatarão e abandonarão a fé. Porém nós, mesmo não vendo, devemos permanecer. E foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava,
ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. O Antigo Testamento, irmãos, o Espírito visita alguns homens e eles conseguem compreender que viria o Cristo, o Messias, o enviado, e que esse enviado haveria de sofrer e morrer e pagar o preço pelo pecado que um homem nascido de carne não poderia. Eles ouviram e profetizaram e souberam de antemão o testemunho de Cristo Jesus. Por isso foram se achados dignos de pertencer também à noiva de Cristo. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelaram perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, como filhos, nós temos uma característica que é a obediência. Nós não podemos mais nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente, a bebedeira, a promiscuidade, a prostituição carnal, a mentira, o engano, o roubo, a traição. Essas coisas não podem estar associadas a nós. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as suas obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe o rico ou o pobre como preferência, mas ele julga cada um segundo as suas obras. E tudo isso tem que trazer uma coisa para nós, que é temor. Não acredite no evangelho de hipergraça, que o Senhor não olha para nossas obras. Ele olha a prova e a prova. E isso tem que gerar temor durante toda a nossa peregrinação aqui na Terra. Porque nós herdamos o pecado. E nós fomos resgatados do pecado. Não foi por conta de ouro, de prata, ninguém comprou nada. Ninguém deu ouro ou riquezas, mas foi mediante ao sangue. De Cristo Jesus. Desculpa, gente, tô com tosse. Seja visitado agora. Foi pelo sangue de Cristo Jesus que nós fomos resgatados. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, aqui está uma grande diferença do acreditar em Deus. É que nós não acreditamos em um Deus qualquer, mas num Deus que se fez conhecido, que veio em forma de homem e que ressuscitou dentre os mortos. Essa é a chave da nossa fé. Jesus não está morto, ele não permaneceu na morte,
mas Deus o ressuscitou. Sim, está lá morrido aqui, ó, morreu. 3 dias. O Espírito, o poder de Deus, por conta da santidade que estava em Cristo Jesus, ressuscitou ele dentre os mortos. Essa é a diferença de uma pessoa que crê em Cristo ou não. Tendo purificado a vossa alma, olha só que interessante, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ou seja, o Senhor, ele purificou a nossa alma. E isso tudo acontece por meio da obediência à verdade. Cristo é a verdade. O que ele ensinou é a obediência que devemos ter. Nós temos que ter sempre em vista, meus irmãos, o amor fraternal não fingido. Sempre sermos sinceros uns com os outros, irmãos na fé. E isso ardentemente. Eu sei que hoje é difícil no mundo moderno, no mundo pós uma revolução industrial, onde nós ficamos presos em muitas coisas desse mundo. Muitas vezes aqui na América do Sul, sem sofrer perseguição e sem entender o que é, então, amar ardentemente a ponto de dar a vida pelo irmão, assim como Cristo fez por nós. Mas nós seremos conduzidos para esse lugar. E temos algumas formas também de amar os irmãos ardentemente hoje. Pois fosseis regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. Capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que nós temos uma pré-figuração do Antigo Testamento. Cristo, que foi a rocha rejeitada, nos fez rocha também, nos fez casa espiritual, para que a gente seja um sacerdócio santo. Na antiga aliança existia um sacerdote, irmão, que entrava no tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, fazia o sacrifício pelo pecado do povo. E era assim que o povo entendia a remissão dos pecados. Ele entrava lá, fazia o sacrifício, matava o cordeiro, e o povo, então, era perdoado. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus aceitou o sacrifício de animais? Deus sempre ele prepara o seu povo para algo. E Deus preparou durante muito tempo o povo para receber Jesus. Para entender o que realmente significava o mundo espiritual. E para representar o mundo espiritual, Deus usou o mundo material. Deus usou o sacrifício de sangue. Deus usou o tabernáculo, o santo lugar. Deus usou o incensário. Deus usou a vara de Arão. A lei de Moisés. Mas agora nós, como casa espiritual, nós somos o sacerdote, não precisa mais um sacerdote, nós somos sacerdote. E nós oferecemos sacrifício, só que o sacrifício não é mais um animal, mas o sacrifício agora é espiritual. E o sacrifício espiritual é nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus e rejeitarmos a palavra do mundo.
E tudo isso, irmão, nós fizemos por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Porque ele em tudo foi provado e aprovado e suportou e é fiel para fazer com que a gente também suporte. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele faz uma ligação aqui, meus queridos, com Israel, que é a descendência, que é a semente humana, e que Deus veio levantar essa semente espiritual, não só mais humana. Jesus ele nasceu da tribo de Judá. Judá, que era um dos filhos de Jacó, que é da descendência de Abraão. Mas Deus ele estava levantando de Abraão uma descendência como as estrelas do céu. Ele não queria apenas um único povo, ele queria o povo, a nação, o sacerdócio. E para isso agora nós nos tornamos filhos espirituais por meio da doação da fé. Assim como Abraão foi achado justo porque ele creu, nós também, porque cremos em Cristo, recebemos a herança de Cristo. Amados, exorto-vos que, peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Olha aqui que interessante. No dia da visitação, que é quando Deus virá, quando Jesus vier com as suas pragas, prestes a ver a contemplação da volta do Senhor, as nossas boas obras vão fazer com que o mundo glorifique a Deus. Hoje isso já acontece. Muitas pessoas são ganhas mediante a boa obra, a boa ação da igreja. E para que isso seja cumprido, nós teremos que nos submeter a sermos rejeitados, a sermos oprimidos. Quando, por exemplo, hoje no Brasil, vivemos uma corrupção do governo, e foi Deus quem colocou ali, justamente para castigo de uma nação, castigo dos malfeitores, mas também para iluminar as obras da Igreja de Cristo. A nossa esperança está em Cristo Jesus, não está em homens. Não é por conta disso também que vamos praticar o mal para que se cumpra a palavra de Deus. Não é por causa disso que vamos abandonar a política, vamos abandonar tudo o que vivemos. Não, nós somos pessoas cientes, sabemos da liberdade que temos durante a história da humanidade. Era muito difícil a igreja ter algum direito de poder escolher alguém que está lá. E quando podemos o ter agora, fizemos o melhor segundo a vontade do Espírito Santo, que era achar uma pessoa que pudesse dar um pouco mais de liberdade para a igreja, de poder compartilhar do evangelho e tudo mais. Mas a prostituição da igreja no Brasil fez com que Deus tomasse um rumo, tomasse uma direção, né, que dificultasse um pouco a vida nossa, para que a gente
provado e santificado por meio da perseguição. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais remudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amais os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converterdes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha só, o Senhor Jesus ele nos deixou um testemunho aqui maravilhoso. E esse testemunho aqui era que, da mesma forma como Jesus, praticando o bem, em todo o tempo, foi perseguido, nós também poderíamos ser. E foi o que aconteceu com nós. Fomos perseguidos. Mas em tudo nos alegremos, assim como a igreja primitiva que era perseguida, mas saía cantando e pulando, porque eles foram achados dignos de sofrer por Cristo Jesus. Bom, irmãos, 1 e 2 Pedro, um pouco do meu testemunho foi contado. Eu agradeço muito a todos vocês terem ficado até aqui. Compartilhei com vocês um pouco sobre a palavra. Que Deus abençoe ricamente vocês.